E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez, aqui do Vida de Advogado, para mais uma live é, aqui do canal. Espero que vocês gostem. O tema de hoje é bem interessante. Boa noite, Viviane, pessoal entrando, boa noite, Aires, boa noite, Jadiel. Nosso direito trabalhista, Lu JM Pereira, Wagner Simões, doutora Veronice, que também fará uma live aqui no canal no mês de março. Aguardem. Eu, ela e mais duas colegas, doutor Ricardo, Fernanda. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando a live. Espero que vocês continuem até o final. Doutora Fabiola Zampini, nossa colega especialista em direito de imigração, né? Fez uma live aqui sensacional e já tem outra live dela marcada para agora no começo de fevereiro, porque a primeira foi um sucesso, o pessoal ficou pedindo outras e nós aceitamos a proposta dos próprios participantes da live e já definimos a data, será dia, deixa eu ver aqui para eu não falar errado, dia 2 de fevereiro. Boa noite, Nicole, boa noite, Tiago, boa noite, pessoal. Vou pedir um favor para vocês clicarem bastante no coraçãozinho que fica aí na tela de vocês e vocês encaminharem também esse triângulozinho que é o nosso aviãozinho, encaminha para o pessoal que vocês conhecem, para que eles também assistam a live. E é importante essa interação de vocês conosco, porque isso faz com que a live fique salva no IGTV. Então, se vocês tiverem alguma pergunta também para fazer durante a live, pode mandar a pergunta aqui, que eu vou lendo essa pergunta para o nosso convidado, que daqui a pouco já vai estar entrando. Ó, nosso convidado acabou de entrar, falei dele e ele entrou. Meu amigo, né, meu mestre aí na parte técnica, o Salomão, já mandou a solicitação aqui, eu já vou aceitar para a gente não perder tempo. Boa noite, Daniela, Diogo, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a live e fiquem com a gente até o final. Daniela, Jeffer, olá, Salomão, meu amigo, Tudo bem, doutor? tudo jóia, boa noite. Boa noite. Olha só, Elizabeth, minha querida amiga, esposa do meu querido amigo Salomão também. Boa noite, Patrick. Salomão, boa noite. Obrigado por você ter aceito o convite, ter proposto esse tema. Esse tema foi proposto pelo Salomão, que é vida de advogado e os desafios da LGPD em relação aos clientes. Então, hoje eu vou aprender bastante aqui também. Vou aprender na prática, certo? Então, Arthur, boa noite, obrigado. Salomão, para a gente poder começar, eu já te conheço há bastante tempo, mas o pessoal aqui do Vida de Advogado ainda não te conhece. Então, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, fica à vontade. Beleza, doutor? Tudo bem, Rogério? Tudo jóia. Que bom estar aqui contigo. É sempre bom falar sobre coisas que engrandecem e enobrecem e principalmente como um papel social até, né? Para quem tem interesse na LGPD, pode ser tanto para uma finalidade comercial, empresarial, de se adequar, mas também, né, a parte do titular, ou seja, das pessoas entenderem seus direitos, né? Então aqui a gente tem esse duplo papel, né? Bom, eu sou especialista em segurança da informação, formado em administração de empresas, com ênfase em sistemas, com especialização em segurança, uma especialização em direito digital, ainda que não seja bacharel em direito, advogado, mas alguns cursos é possível fazer mesmo sem ter essa graduação. E já estou nesse ramo de privacidade e proteção de dados desde 2017, antes, né, estudando esse tema antes da LGPD que entrou, né, que foi promulgada a lei em 2018 e entrou em vigor em 2020, já por conta da GDPR, por conta de outras coisas. Então, já estou nesse ramo já há bastante tempo. Você trabalha exclusivamente com isso, com a questão da LGPD, em aplicar a LGPD em empresas, escolas, condomínios. Você faz isso na prática atualmente?
Isso. Hoje eu sou encarregado de proteção de dados, né, que é o nome dado pela LGPD, ou DPO, como é o nome dado na Europa, né, pela GDPR. Eu sou encarregado pela proteção de dados aqui no Grupo Petrópolis, aqui de Boituva. E, claro, presto serviços de coaching LGPD, mentoria, auxilio algumas consultorias dentro de um horário alternativo, dado que eu tenho um contrato com o Grupo Petrópolis, assim como esse que a gente está fazendo agora, né? Sim. E me diz uma coisa, o pessoal sabe já o que é LGPD, né? Mas, assim, em linhas gerais, o que vem a ser a LGPD e qual é o objetivo dela, né? Nós sabemos que a LGPD, ela entrou em prática, na verdade, o ano passado, mas é uma lei que já existia um ano antes e foi prorrogada, né, a entrada em vigor dela. Então, assim, explica para o pessoal, assim, de uma maneira objetiva e o seu ponto de vista em relação à LGPD, né? Bom, a LGPD ela foi promulgada em 2018 e ela deveria ter entrado, né, depois da vacatio legis, que é o período de adaptação e incorporação da lei no ordenamento jurídico, em setembro de 2020. Mas só entrou efetivamente, ou melhor, era agosto de 2020, só entrou em setembro, existia ali uma possibilidade de prorrogar mais ainda, por conta da pandemia, porque as empresas talvez não tivessem tido tempo de se adequar, o que se mostrou não ser bem verdade, né? Porque se a lei foi promulgada em 2018 e a pandemia começou bem depois, pelo menos alguma coisa já deveria ter sido feita. Mas, de qualquer forma, as empresas atrasaram a adequação à lei e a implementação dos controles necessários. Mas a LGPD, ela veio para consolidar, né? Ainda que ela tenha trazido algumas inovações, ela veio para consolidar, né? Ele fala que veio ser um catalisador é, da, da, das regras para tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, pessoas físicas vivas, né? O que é dado pessoal? Meu nome, CPF, são aqueles dados que me identificam, aqueles que podem me identificar caso tratado em conjunto. Por exemplo, se falar assim, camiseta preta, quem está de camiseta preta aqui nessa live, quem está aparecendo de camiseta preta, eu. Portanto, camiseta preta, nesse contexto, é um dado pessoal. Sim, No contexto, o dado contextualizado que me identifique passa a ser dado pessoal. Portanto, é muito amplo, né? Mas o objetivo da lei, eu sempre falo que o nome da lei a gente chama de Lei Geral de Proteção de Dados, mas o nome engana. O objetivo da lei não é este, né? Se a gente pegar o artigo 1º da lei, eu vou ler só para a gente ver que eu estou mas falando é não, verdade. aqui pode, Aqui pode. aqui pode tudo, pode ler, pode errar, pode se enganar, aqui pode, É porque o objetivo não é proteger dados. Só o que diz o 1º artigo. Essa lei dispõe, então, sobre o que ela dispõe, né? Sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, ou seja, qualquer tipo de suporte, pode ser no papel, no microfilme, na fita, em qualquer coisa, inclusive meio digital, por pessoas naturais ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais que esteja em qualquer suporte por qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Isso é o que ela dispõe. Aí ela continua no 1º artigo ainda, com o objetivo, agora é que vem o objetivo da lei, de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Não tem proteção de dados. Então, o sim, objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, e não do dado. É que a proteção de dado é um meio para se alcançar o objetivo da lei. Mas, às vezes, a pessoa esquece do objetivo da lei e vai direto para a proteção de dados. Ah, não, a lei é proteção de dados, e pior, desce um nível a mais, a lei é a segurança da informação. Quando proteção de dados é muito mais que segurança da informação. é, Quer ver como é verdade? é bem mais amplo. Muito amplo. Por exemplo, segurança da criança. Se ela estiver andando de patins, eu dou uma joelheira, um capacete, uma cotoveleira, isso é segurança da criança, certo? Sim, Proteção da criança. A proteção ao convívio familiar, ao lazer, ao estudo, ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Percebe que proteção é um amplo espectro de coisas e segurança é uma coisa ou outra, mas não se confundem.
Então, proteção de dados, por exemplo, é não tratar dados pessoais de quem não te permitiu, que você não tem autorização, ou que você não tem uma hipótese legal, ou que sejam excessivos. Isso é proteger. Entendi. E a lei ela traz todo um conceito, né? O conceito de do que é dado pessoal, tem muito Sim. conceito na lei, né? Então vale a pena a Exato. leitura. E assim, o que E no acontece artigo com 5º está bem claro isso, né? tem todas as definições. E Exato. o que que acontece com uma empresa ou com alguém que não se adequou à LGPD dentro do prazo que ela estabeleceu? Porque já é para ter se adequado, mas a gente sabe Exato. que na prática tem muita gente que não se Muitas adequou ainda. empresas, tem muita gente que não sabe nem o que é, tem muita empresa que não ouviu falar. Quando a gente está falando aqui no nosso círculo profissional, de amigos que tratam tecnologia, os advogados, tem advogado que ainda não sabe o que é Sim. LGPD, acha que é uma coisa, mas na realidade pode ser outra. E as empresas ainda não ouviram isso. Muitas empresas não se adequaram. Aí vamos à resposta. O que, que pode acontecer? A princípio, nada, mas pode acontecer de um titular não querer mais trabalhar com a tua empresa, porque você não respeita o direito dele. Pode acontecer de você ser denunciado de não estar adequado, como já aconteceu com algumas empresas, que o sindicato dos funcionários da empresa entraram com uma ação judicial exigindo judicialmente que a empresa passasse a se adequar à LGPD. O mesmo sindicato entrou com processo contra duas empresas. Em uma das empresas, o sindicato ganhou, o juiz mandou a empresa começar a se adequar, sob pena de pagamento de multas e etc. E a outra empresa, o juiz entendeu que ela já estava se adequando, portanto, não fazia sentido o pedido. Ou, Mas o sindicato entrou. ou quer Então, dizer, na prática, pode ser qualquer. pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, ou sindicato, ou PROCON, ou Ministério Público, ou a própria NPD, ou alguém que se sentir no direito, ou tendo o direito prejudicado, de questionar a empresa de não estar adequada à lei. Entendi. Inclusive com as penalidades passíveis e possíveis de acordo com a lei, e não só pela LGPD, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente já protege os dados da criança, a LGPD só confirma. O Código de Defesa do Consumidor já protege os dados pessoais do consumidor, a LGPD só confirma. O Estatuto do Exatamente. Idoso já protege os dados do idoso, a LGPD só confirma. Veja que a LGPD, por isso que eu falo que a LGPD ela não trouxe muita novidade, a não ser na forma, porque no fundo já tinha. Inclusive agora a proteção de dados e privacidade já está mais claro na própria Constituição, pela PEC lá 1719. Olha só. O Salomão, ele tá fazendo faculdade de Direito, inclusive, né? Então, Exatamente. daqui a pouco Se é para fazer, vamos fazer direito. daqui a pouco já é um advogado formado. E Exato. E na prática, assim, não existe uma fiscalização. Não tem quem fiscalize se uma empresa X, se um escritório Y, se um condomínio, se eles são, se eles estão de acordo com a LGPD. Por hora não existe. É só na base da denúncia mesmo. Existe a prerrogativa da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de fiscalizar e auditar. É mais do que fiscalizar, né? Auditar, está lá na lei. Ela pode fiscalizar e auditar. Mas ela não tem corpo para fazer isso. Então, ela firma parceria com os PROCONs, com os SENACONs e com os Ministérios Públicos, principalmente o Ministério Público do Distrito Federal, que é bastante atuante no ramo do direito digital, etc. Mas quem vai fiscalizar são os próprios titulares. Para a questão de empresa, quem vai fiscalizar são as outras empresas que fazem negócio com a minha empresa. Imagina o seguinte, eu sou uma empresa pequena que presta o serviço para empresas grandes. A empresa grande não vai mais me contratar ou vai rescindir meu contrato porque eu não estou preparado para tratar os dados dessa empresa grande, que pela LGPD, a empresa grande, no caso, que eu trato os dados pessoais dela, é a controladora e, nesse caso, eu sou o operador. Quando o operador trata um dado errado, a responsabilidade é do controlador, ainda que solidariamente o operador também seja responsável. Mas se eu contrato alguém que não está capacitado e adequado para cumprir uma lei, eu contratei errado, portanto, eu acabo pagando o pato junto.
Já tem uma pergunta, eu vou te passar ela, porque senão depois vai subindo aqui na Opa, telinha, vamos eu me lá, perco. aproveita o contexto. A Rosiane Martins, ela está falando aqui, a LGPD também favorece os inadimplentes. Sou advogado de, Não, ela está falando aqui, ó, sou advogado de banco e não consigo consultar vários dados dos inadimplentes. Rosiane, depois você me chama no privado que eu tenho uma dica para te passar como você consegue esses dados, tá? Mas responde aí, tem, Salomão. tem uma, lá no artigo, e eu vou falar o artigo porque como ela é advogada, ela está procurando isso é fundamental para ela. Tem um artigo, inclusive para dados sensíveis, etc. Tem os artigos que é para proteção ao crédito. E a empresa pode sim tratar dados pessoais para proteção ao crédito. Quando uma pessoa está inadimplente, ainda existe outra hipótese legal. Qual Né? é Na o LGPD são artigo? hipóteses legais. Você não No, no falou. artigo, no artigo 10º, na realidade, no artigo, cadê? A hipótese do consentimento. Não, não é o artigo 10º, nada. É o artigo. O que fala das hipóteses legais, efetivamente, o artigo 7º. Artigo 7º. Maravilha. Isso, e se Então, você for no inciso exercício regular 7, para proteger. Não, opa, desculpa, não é o 7, não. Ah, 10º, o inciso inciso 10. 10. Tá. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Portanto, quem faz cobrança busca a legislação pertinente para isso. Mas existe uma hipótese específica para isso, que é a proteção ao crédito. E existe uma outra, que vai estar no inciso. Cadê? Vamos aqui, ó. Anotem aí, pessoal. Enquanto o Salomão Isso procura, é importante. vai dando Quinto, coraçãozinho. Vai dando no artigo coraçãozinho aí na 7º, live. inciso 5º, diz assim, ó, quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares ao contrato do qual faça parte o titular. Portanto, se eu estou devendo é porque teve um contrato no qual me cabia pagar, certo? E eu não Certo. paguei. E existe ainda o inciso 6º, que é para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Portanto, que não falta hipótese legal para tratar os dados do titular inadimplente. Tem Maravilha. que ver se você está no papel de tratar esse dado, porque se ele deve para o banco, é o banco que tem que cobrar ou quem o banco contratou para cobrar, não pode ser qualquer um. Sim. Então aí tem que ver em que posição está a pessoa que perguntou, mas existem sim hipóteses para tratamento. Eu vou te fazer uma pergunta que surgiu agora, é minha. Assim, eu vou te dar um exemplo. Eu, quando tenho algum processo de execução, muitas vezes eu tenho que buscar se aquela pessoa tem algum bem no nome dela, né? Então, se ela tem algum bem, se ela tem carro, enfim, o que ela tem. Então, o que acontece? Eu uso um programa, que eu não vou falar o nome, então eu entro neste programa, eu jogo lá o CPF da pessoa e faço a pesquisa e ele puxa tudo. Os bens que tem no nome daquela pessoa, endereço, telefone, tudo. Eu A não, própria Serasa fornece isso. eu não Tem posso. várias empresas que fornecem esse tipo de serviço. Isso, eu uso esse tipo de serviço de uma empresa. Uhum. Isso eu não estou infringindo a LGPD. Veja, Os se alguém está advogados. infringindo, é a empresa que coletou esse dado para te passar. É, Você tem um contrato com ela para fazer isso e ela está pegando o dado. o Na que, maioria dos casos, esses dados são públicos, porque são dados cartoriais, são dados, né, que estão públicos. Por exemplo, eu tenho um imóvel, ele está no registro público de imóvel, porque se é público, é público. Essas empresas conseguem pegar esses dados e compilar de maneira que, quando alguém precisar, use esse dado público para isso. Né? Eu não Entendi. posso usar um dado público para uma finalidade diversa daquele que ele foi coletado e tornado público. Só tem que tomar cuidado para não se aproveitar para infringir uma outra lei. Por exemplo, eu quero vender seguro residencial para imóveis acima de determinado valor, eu pesquiso vários titulares que têm imóvel para ir lá vender seguro. Não posso fazer isso. Que eu estou desvirtuando a finalidade do porquê foi
necessariamente coletado aquele dado. Agora, no caso que você falou que é para Processo bloqueio de judicial. bens, Isso. por exemplo, o processo, existe a hipótese legal. Inclusive, dentro do Código de Processo, deve ter lá como é que você pode fazer. É claro, você não pode usar uma lei para infringir outra, mas Sim. é só E tomar esse cuidado. Mas não está na LGPD, tá? tá, e o que eu vou falar agora como advogado, né? O que essas próprias empresas orientam, pelo menos essa que eu uso, é que você não use aquele print que consta lá os dados que você conseguiu localizar. Eles pedem para que você não junte aquilo num processo, né? Então, você faz o quê? Ele te dá a chance de você conseguir uma matrícula de imóvel, então você pega no cartório de imóvel, que é público, descobrir o carro da pessoa. Então, você menciona lá no processo, ó, a pessoa tem o carro tal, da placa tal, sem colocar aquele print que você pegou no programa deles. Então, fica aí a dica para o pessoal. E me diz uma coisa, quando a gente fala em LGPD, aparecem geralmente duas palavrinhas, né? Que são cookies, não é aquele de comer, é o cookie, né? Porque eu já falo cookie, eu já lembro da bolacha. Mas não é essa, não é esse cookies. Então aparece a palavrinha cookies e LEDs. O que significa isso? E o que tem Vamos a lá, ver com a cookie, LGPD? isso. Cookie é um pequeno arquivo que fica no browser do seu computador ou do seu celular, que quando você Misericórdia. entra em um site, O que é browser? browser é o Internet Explorer, o Google Tá, Chrome, o Safira, né, que é onde você navega na internet, aquele maravilha. aplicativo como o browser. Dentro desses aplicativos, eles criam um pequeno arquivo, um arquivinho em texto protegido, que sabe por onde você chegou no site. Por exemplo, eu não entrei pelo site principal, eu já entrei num link interno direto, por exemplo. Ele sabe que eu entrei por lá. Se eu me cadastrar, ele vai marcar ali quem sou eu, qual foi o IP que eu entrei, quais foram as páginas que eu naveguei, se eu voltei para alguma, se eu fiquei mais tempo em uma ou na outra. Ele guarda ali também qual que é a língua de preferência que eu coloquei no browser. Ele guarda a minha localização, ele guarda algumas coisas, o tamanho da minha tela, porque quando eu entrar de novo, ele já entra dimensionado para me trazer uma melhor performance e uma melhor experiência. Só que esses são os cookies vamos dizer assim, necessários para o sistema. Tem alguns cookies que guardam o seu histórico de navegação, porque, veja, quando eu pesquiso bicicleta no browser, percebe que quando você entra em outros lugares, Deu uma travadinha, mas já vai destravar, pessoal. No início da live, começou a chover aqui em Itu, então é por isso que a conexão pode dar algumas travadinhas, mas o Salomão já volta. Enquanto isso, vou pedir para vocês de novo, novamente, clicarem no coraçãozinho, mandarem aviãozinho para o pessoal que vocês conheçam, para que venham assistir essa live, que até o momento está incrível. Salomão caiu, daqui a pouco Salomão me chama novamente. Então, enquanto isso, pessoal, a gente já falou aqui do que vem a ser, em linhas gerais, a LGPD e qual é o objetivo dessa lei, né? O Salomão também falou aqui o que acontece quando você não se adequa à LGPD. Olha lá, a Veronice está me falando aqui em Salto, que é a cidadezinha ao lado de Itu, que é onde eu estou, está sem energia. Então, o Salomão já falou um pouquinho disso, já falou da fiscalização, e agora ele está explicando para a gente sobre os cookies e os LEDs. isso. Aí o cookie, então, é esse arquivinho que guarda ali algumas informações suas. Ele está coberto pela LGPD? Depende. Você tem que saber com que cookie que você usa na empresa para coletar que dado do navegador, ou melhor, dos navegantes, né? Por exemplo, no site da própria ANPD, ele não te dá a opção de você escolher se quer ou não que grave cookie. Ele só diz logo na entrada, nós gravamos cookies E você, necessários para o site. Você só dá ok, eu dou ciente. Portanto, é o princípio da transparência. Tem outros sites que você entra no site e ele fala assim, você pode escolher qual cookie que você quer me permitir utilizar. Por exemplo, os necessários já vem bloqueado, você não pode desmarcar, senão o site não funciona.
Mas Sim. os de marketing, de histórico, você tem a opção de desmarcar. O correto seria ver desmarcado e você marcar caso queira, né? Porque é o privacy by default, que são é, conceitos aplicados à LGPD. O que é o privacy by default? A privacidade tem que ser preservada por padrão e não porque o outro pediu. Portanto, deveria haver desbloqueado, é melhor, bloqueada a coleta e, se eu permitir, eu digo, pode coletar. Já Entendi. O o LED, LED, que é o lead na realidade, né? lead. É Meu inglês é isso, lead. meu inglês é péssimo. Eu tô tentando É, aí. Meu inglês é é que le- é, é que dependendo do contexto é LED, a lâmpada de LED escreve igualzinho o lead. é Então, verdade. dependendo do contexto, é a mesma coisa. Só que aí o lead é como que eu trato os leads. O que é lead? É prospect, é inglês de novo, né? Que são os potenciais clientes. Eu posso comprar uma base de alguma empresa que tem uma base de dados com o nome de um monte de titular, CPF, telefone, qual é a sua renda, a região que mora, etc, etc. Não, não posso mais comprar. Na realidade, o outro que está vendendo já está irregular. Aquele CDzinho, Tá? Isso é o lead. aquele CDzinho que vende na Praça da Sé, que tem o CPF e os dados de um monte de gente, não pode, né? A menos que você saiba a procedência e no contrato de venda dessa base de dados, ele te assegure no contrato de que os titulares deram a ele a permissão para fazer tal coisa, que Ah, pode mas existir, por que lá, não? lá não Mas tem, não vai ter, com não vai certeza ter não. Isso contrato aí lá. são dados, não, são dados vazados de algum banco de Sim, dados e agrupados e vendidos ali. Portanto, se a coleta é irregular, qualquer coisa que vem dali para frente está viciado, né? Está contaminado, é irregular igual. entendi. E esses dados que ficam, né, digamos que guardados, armazenados nesse provedor, que são oriundos desses cookies e leads, eles também têm que ser protegidos por conta da Tem. LGPD? Sim, desde que ele tenha dado pessoal, tem que ser protegido, né? E não pode desviar a finalidade. Imagina o seguinte, vamos falar de lead, né? Sem ser o CD pirata. Eu tenho a minha página da empresa do Instagram. Eu consigo saber quem entrou, quem curtiu, e eu posso usar isso como lead. Imagina que lá aí no Instagram Vida de Advogado, tá lá a nossa live, e aí as pessoas vão lá, porra, que legal essa live, não sei o que, blá, blá, blá. O Rogério, que é o dono desse perfil, pode entrar em contato com essas pessoas e falar, viu, eu vi que você assistiu a live, está precisando de um suporte aí jurídico para adequação LGPD, etc. Isso é lead. E eu não posso fazer Pode isso. fazer? Pode fazer isso. Não, eu não posso fazer Existe? isso. Pode. Isso é captação. Existe? Não tem problema. Ó, código de. Ah, você está dizendo advogado. Isso, eu como advogado eu não Ok. posso fazer isso. Né? Ok, no caso de advogado, mas não é por conta da LGPD, é por Não, não, conta do é do código de código de ética da ética. UAB. Isso. Perfeito. Pela LGPD pode, tá? Agora, se a pessoa me Se fosse outra procura, empresa, agora, se for o contrário, né? Se a pessoa me procura, falando, eu vi uma live sua, preciso fazer isso aqui na minha empresa, daí pode. exato. Quem Por quiser, isso que lá no seu Instagram você coloca, se precisar do meu apoio, me procure. Se você não exato. colocar, também ninguém sabe. Isso. Mas pela LGPD, se a sua empresa fosse de outra coisa, que né, por exemplo, não tivesse um código de ética que proibisse isso, você poderia usar um inciso que está lá no mesmo artigo 7, que diz interesse legítimo. Eu não preciso pedir consentimento, é o interesse legítimo da empresa de captar novos clientes, dado o interesse. É claro que se eu estou numa live aqui com você, falando de LGPD, vida de advogado, falando sobre uma lei, privacidade, né? Vamos dizer que você pudesse captar leads, tá? Você não poderia ligar para a pessoa e falar assim, viu, eu faço seguro de carro, cara, o meu interesse na live era LGPD, seguro de carro está muito longe do meu interesse. Então, tem um desvio aí que deve ser observado. Tá? Entendi. Então, até para ter o lead, você tem que manter dentro de certos parâmetros, né? Para não fugir muito, e aí pode parecer assim, abusivo e invasivo. E me diz uma coisa, na prática, um advogado, tipo eu, se eu quiser implantar a LGPD no meu escritório, né?
Eu consigo fazer isso sozinho como advogado ou é aconselhável ter a ajuda de um profissional, de uma pessoa mais técnica nessa área? Veja, adequar a LGPD, que é uma adequação legal, implica necessariamente em alguns pontos. A adequação legal, não LGPD, a adequação legal é contratos, você vai ter que colocar cláusulas de tratamento de dados, qual é a finalidade, com seus terceiros que você contrata ou com seus clientes, dizendo para que você coleta os dados. Você não pode coletar dados excessivos, você tem que olhar se você coleta só os dados necessários e você deve proteger esses dados de acordo com segurança da informação, governança de dados, etc, etc. Então, a parte jurídica você pode fazer tranquilamente. A parte de processos, imagina que um escritório grande, o advogado vai conseguir determinar processo, fazer o fluxo de dados, o mapa de sistemas, gestão de risco desses sistemas, gestão de vulnerabilidade, verificar se não tem problema de vazamento de informação, a questão dos backups, se a gestão de acesso aos dados está sendo feita corretamente. Se um advogado conseguir fazer isso, tranquilidade. Se não, é importante que ele contrate alguém, né, de TI, de processos, para poder ajudá-lo. Isso vai depender muito do tamanho. Da mesma forma que as empresas de tecnologia, de segurança da informação, não podem, e veja o que eu estou dizendo, não podem, não é que, né, é bom contratar um advogado. Não, não pode. Porque a adequação LGPD é uma adequação legal. Ainda que tenha uma grande parte que seja processo e TI, tem uma parte que é legal. Tem que ter um advogado, porque senão eu posso ser acusado de exercício irregular da Salomão, profissão advogado. se você falasse o contrário disso, eu já derrubava você agora da live. E acabou a Não, luz é na casa do fundamental. Salomão. É fundamental que tenha um advogado para a parte jurídica, que é para analisar os contratos, para ajudar a definir a hipótese legal. Eu sei definir hipótese legal, mas o chamego, né, a chancela final tem que ser de um advogado, porque ele tem, né, essa prerrogativa que eu não tenho. Eu não posso dizer se o contrato está irregular e faça tal coisa. Eu sei que está irregular, mas tem que ter um advogado para dizer isso. Sim. É o advogado que trata da parte jurídica da adequação legal. A parte de processos, tecnologia, segurança da informação, proteção de dados, conscientização, treinamento, todo o resto eu posso fazer. E o advogado também pode. Veja, o advogado está na vantagem, né? Ele pode fazer o todo, mas eu só posso fazer parte. Mas é porque é assim que é. E é isso aí. Eu fiz a pós-graduação justamente em Direito 4.0 e uma das matérias que nós tínhamos nessa pós era a LGPD. Então o pessoal acha que é simples, que é fácil, mas na verdade tem uma série de requisitos e de um caminho que você tem que perseguir para poder implantar ela direitinho no escritório, né? E assim, Exato, exato. assim, e agora a gente vai assim, justamente no tema principal da live. Quais são os principais desafios da LGPD em relação aos clientes de um escritório de advocacia? O que o escritório tem que tomar cuidado e precisa fazer para que não tenha complicações futuras em relação a esses dados? Daí depois eu vou te fazer uma pergunta prática. Ok. Se a gente está falando, a pergunta é especificamente para escritórios de advocacia, certo? Isso, Vou descartar outras empresas. O grande desafio é identificar os processos que coletam dados pessoais para você ter uma hipótese que seja válida. E aí tem uma questão que as pessoas chamam na LGPD a base legal. Não é base legal, é hipótese legal. Na lei inteira não fala de base, só fala de hipótese. Então você tem hipótese legal. Execução de contrato, porque alguém te contratou, a hipótese legal seria execução de contrato. Qual que é a base legal? O contrato assinado. sim, A hipótese é a execução de contrato, mas se eu não tenho um contrato, a hipótese vale alguma coisa? Não, porque é só uma hipótese. É isso que a lei traz. Então, se eu tenho a hipótese de execução de contrato, eu tenho um contrato, eu posso tratar os dados. Quais dados? Somente aqueles necessários para a finalidade do contrato. Eu não posso coletar nada mais que não seja necessário para a finalidade do contrato. Então, assim, aí eu perguntei qual que é a religião da pessoa. Precisava disso para o processo, ou para o cadastro, ou para alguma outra coisa? Não. Então não deveria ter pedido, inclusive porque é um dado sensível. sim.
Existem alguns casos que você é obrigado a tratar o dado por uma obrigação legal regulatória. Por exemplo, você tem que emitir nota fiscal. Então, os dados para emissão de nota fiscal você tem que pegar. Então, tem dados que serão, a hipótese será obrigação legal regulatória, tem hipótese que será cumprimento de um contrato, na execução de um contrato. Depois que acabou o contrato, a hipótese vai ser a questão da execução dos seus direitos, né, que tem um nome específico, que é exercício regular de direito em processo judicial administrativo arbitral. Ué, mas o que tem a ver? E se você presta o serviço depois de 6 meses, ou depois de 1 ano, ou depois de 2 anos, aí você vai ter que ver quando prescreve o direito do outro reclamar. Ele reclama que você fez tal coisa errada. Se você não tiver os dados, como é que você se defende? Então, mesmo, percebe que no ciclo de vida do dado, ele vai mudando de hipótese, e aí às vezes muda a base, ou seja, eu comecei porque era um contrato, mas tinha parte que era obrigação legal por conta de nota fiscal, e depois virou o exercício regular do direito durante um período para eu poder me defender em caso de disputa ou coisa do tipo. Portanto, tem que entender essas nuances do ciclo de vida do dado. É assim, eu peguei porque eu tenho um contrato, e depois que acabou o contrato, você apaga? Não pode apagar. Se você apagar, você está perdendo a oportunidade de exercer um direito. E às vezes não pode apagar. Porque dependendo do dado, você tem uma outra obrigação legal de manter, por exemplo, dos seus funcionários. Você tem que manter por 20 anos por conta do INSS, por não sei quantos anos por conta do E-Social, por não sei quantos anos, 5 anos no mínimo, né, por conta de ação trabalhista. Então, dependendo do ciclo de vida do dado, você muda a temporalidade do dado, quanto tempo você pode mantê-lo, e qual é a hipótese legal e a base legal. Entendi. E daí eu vou te dar um exemplo assim na prática, né? A maioria dos escritórios, então, o que eles fazem? Eles se utilizam de um software jurídico e nesse programa eles vão ali, por exemplo, eu tenho um cliente novo, então vou lá, faço o cadastro do cliente, né? Nome, RG, CPF, endereço completo, se é casado, a qualificação, que essa qualificação a Uhum. gente vai ter que usar, inclusive, no processo. O endereço eletrônico, data de aniversário a gente também coloca, não no processo, no cadastro. Número de telefone celular, telefone fixo. Então, esses dados que eu inseri neste programa, de quem é a responsabilidade em guardar esses dados, em cuidar desses dados? Porque o que pode acontecer? Eu estou inserindo ele em um programa. Então, E não é você que gerencia isso. Isso. Fica na nuvem, em algum fornecedor, ok. Então, esse programa, para entrar nesse programa, eu tenho um login e senha. Mas o E desenvolvedor. você fez um contrato com ele, certo? Isso. E o desenvolvedor nada impede de que ele entre e tenha acesso a esses dados também. Entendeu? Sim. E daí é de quem acaba sendo a responsabilidade por um vazamento, por exemplo. Vamos lá, na LGPD ela traz 2 atores importantes. Controlador, que é quem define e toma decisões sobre o tratamento de dados. Quem coletou e por quê? Você, certo? Tem o Sim. seu controlador. E tem o operador, que é quem trata os dados em nome do controlador, sob sua orientação e de acordo com a LGPD. Então, esse provedor de serviço seu, ele é o operador. No contrato que você faz com ele, tem que estar claro qual é a finalidade dos dados lá e tem que estar claro que ele não pode tratar os dados com outra finalidade a não ser aquela e, portanto, ele não pode nem ter acesso ao dado porque ele não precisa para te fornecer o serviço. Se tiver um vazamento de dado lá, por exemplo, alguém invadiu o sistema dele ou teve algum incidente, ele tem que te avisar. Se o seu titular pedir para você, com quem você compartilha meus dados, você tem que dizer, eu compartilho com essa empresa, na realidade eles chamam de compartilhamento, porque é ele que processa lá no sistema. Né? O compartilhar não quer dizer que o outro tem que ter acesso ao dado, ou trabalhar o dado, ou processar o dado. O tratar o dado basta estar com ele, que é tratamento. Então você tem que se precaver colocando no contrato as regras, que é o direcionamento que o controlador pode fazer. Inclusive, a LGPD, ela deu um poder enorme para as empresas frente aos operadores, essa empresa contratada. Porque ela na LGPD está escrito que o controlador, ela deve
monitorar e auditar, ou seja, se o operador está observando, o observar não é olhar nesse caso, né? Se está cumprindo as suas orientações e a própria lei. Portanto, eu posso ir auditar o meu prestador de serviço. Você pode questioná-los. Né? Claro que você não vai lá porque isso fica caro, mas você pode mandar um formulário para ele e falar assim, ó, eu quero saber se você, quais são as medidas de segurança que você tem nos dados do sistema. Você tem uma gestão de acesso? Por acaso os seus gestores de banco de dados acessam os sistemas que vocês tratam? Ou que medidas que você tem para a proteção do dado? Como é que você pode perguntar? E ele tem a obrigação de te responder. E se ele mentir ali, ele está quebrando um contrato, porque você tem que confiar no que ele diz. Entendeu? E eu até... Então, a responsabilidade é solidária. Se ele não proteger o dado e vazar lá, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. Você vai ser acionado, porque você é o controlador, mas você pode entrar, né, com direito ali de reverso, ali de regresso contra ele. Regresso, na realidade, contra ele. Mas ainda assim a responsabilidade é sua. Portanto, né, leia o contrato, a cláusula de uso, a política de privacidade do fornecedor. É importantíssimo saber se ele está apto ou não a proteger os dados que você coloca lá. A gente tem um exemplo, eu vou usar isso como exemplo também, que é o site do Tribunal de Justiça. Então, o site do Tribunal de Justiça, você entra lá nele, você pode se cadastrar, né, com seu CPF, faz o login lá, tudo, e você tem acesso aos processos. Então, por exemplo, eu posso ir lá agora, ali no consulta de processos, e jogar o seu nome completo, ou colocar o seu CPF, ou colocar o seu RG, e clicar o Enter aqui, vai me aparecer os processos que existem contra você. E tem alguns processos que eles não são em segredo de justiça. Então eu clico lá, ele abre e eu tenho acesso a tudo. Seu CPF, seu endereço, tudo. E daí o site do TJ ele colocou a seguinte frase aqui. Este serviço disponibiliza acesso às informações relativas à situação e tramitação dos processos em primeiro e segundo grau. O acesso aos dados pode ser feito pelo público em geral, sem necessidade de cadastro. Existem restrições apenas para consultas de processos que tramitam em segredo de justiça. Quer dizer, ele está tirando a responsabilidade de cima dele? Não devia ficar tudo protegido, esses dados, todos? Isso ainda está em discussão, essa questão da transparência, né? Porque pelo ordenamento jurídico, todo o processo ele tem ali o princípio da publicidade. Portanto, se a publicidade é público nesse caso, né, de publicidade de tornar público. Mas eles já estão trabalhando para deixar abertos alguns dados que têm interesse público, mas não necessariamente aqueles dados que poderiam prejudicar o titular, dado que isso não seria necessário para o conhecimento público. Por isso que, num contrato, ou melhor, num processo, o advogado agora tem que começar a ficar mais ligeiro, de só coloque no processo aquilo que é necessário por processo. Não coloque dados pessoais que não tenham a ver com o processo só para encher, né, para ficar volumoso, ou para caso não sei o quê. Por exemplo? Sei lá, eu estou devendo, você pega o meu extrato do banco, que tem dados pessoais, coloca para onde eu fui, que eu viajei, que eu tenho casa, que eu não sei o quê, blá, 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 e coloca um monte de dados da minha mulher, dos meus filhos, porque meus filhos foram não sei onde, e se você fez isso, você extrapolou talvez o seu direito, portanto tem que analisar certinho, e você está expondo dados pessoais, talvez de pessoas que nem fazem parte do processo. Sabe quando o advogado E aí a responsabilidade é tua, porque você sabe que é público e você colocou. Sabe quando o advogado faz isso? E eu já fiz. Não colocar o extrato da conta da pessoa, isso não. Quando eu tenho que colocar algum extrato, assim, a gente tem a opção de pôr lá documento sigiloso, e daí ninguém vê, só quem está no processo e o juiz. Mas a gente faz isso para derrubar a justiça gratuita, sabe? O cara pede a justiça gratuita, e daí a gente entra ali no Facebook do cidadão e vê lá ele viajando, ele passeando, indo para festa, né? Então a gente pega esses prints e coloca no processo para mostrar o quê? Olha, o cara apresenta sinais exteriores de riqueza, então ele não precisa de justiça gratuita, né? Mas tem que tomar o cuidado para não fazer o que você falou.
Eu vou pegar uma foto sua lá passeando de lancha, você aqui abraçado com a sua mulher. Não tem que colocar a foto da sua mulher no processo. Não tem que colocar a Uhum, foto do seu filho. Então, o exato. certo é tampar o rosto dessa pessoa e deixar só você ali, que é a parte do processo aparecendo. Anonimizar, né? Você E anonimiza o dado e só põe aquilo que precisa. isso, exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. E Exato. a gente falou assim dos escritórios, como implantar em um escritório. E essa implantação, ela é a mesma para um escritório pequenininho ou ou é diferente em escritórios de grande porte? Essa implantação é a mesma para todos ou ela difere em alguma situação? Veja, a gente chama de adequação, tá? E não a implantação. Porque a implantação é dos controles e dos processos de proteção de dados, segurança da informação, controle de processos, etc. A adequação legal, ela é diferente de acordo com o que você tem. Assim, no seu escritório, você tem recepção? Eu? Você, isso. Não, Você registra os visitantes? imagina, eu, Você tem câmera de vigilância? isso tem. Mas eu sou Mas pega o público, os é, seus clientes, quem visita o teu na, escritório. não, pega lá na frente, porque se alguém entrar, acaba aparecendo. Mas Aham. eu entendi. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado com esses dados. Suponhamos que eu tivesse aqui no meu escritório uma câmera que pegasse todo o ambiente. Isso, se tem um cliente seu que foi aí, você está capturando dados dele, a imagem. Só a imagem já é um dado. Sim. Inclusive, existem leis municipais e estaduais para colocação e para utilização de CFTV. Então, não é a LGPD que diz que não pode. A LGPD ela fala que você está tratando um dado pessoal, você deve tratar, né, com cuidado e protegendo. Não, não diz que você não pode gravar. Você pode porque tem um outro inciso lá nesse mesmo artigo 7º que fala que é para proteção, né, para segurança. Então, você pode usar. Só pode usar para isso. Só para você ver o quanto isso é importante. Imagina o seguinte, na minha empresa eu tenho uma câmera que fica ali perto do pátio, ali onde tem uma cantina, né, que tem ali o refeitório, etc, etc. E a câmera está lá por quê? Vigilância e segurança. Sim. Aí tem um funcionário que é meio vagal, né, meio à toa, ele vive indo para lá, fica lá batendo papo, volta, daqui a pouco ele está lá de novo, e compra um café, volta, daqui a pouco ele está lá de novo, ou seja, ele mal trabalha porque ele fica o dia inteiro transitando ali naquele espaço comunitário. Aí a empresa pega a câmera de vigilância e segurança e utiliza essa filmagem para poder demiti-lo por justa causa, porque ele não está cumprindo o contrato dele. Não pode. Sabe por que não pode? Desvio de finalidade. A câmera não estava lá para vigiar o funcionário e se ele está trabalhando ou não. Ela estava lá por conta de vigilância e segurança. Vigilância no sentido de segurança. Não posso utilizar para outra coisa. Perfeito. Entendeu? Porque aí foge o princípio da transparência. Você está escondendo do seu funcionário o motivo da coleta daquele dado. Portanto, não pode. Entendi. E assim, Salomão, em linhas gerais, né? Assim, não sei se você conseguiria dar um passo a passo, né? Não precisa entrar muito em detalhe. Mas em linhas gerais, na prática, como que eu posso começar a implantar a LGPD, adequar a LGPD, Adequar adequar a a empresa à LGPD LGPD. Uhum. no escritório de advocacia? Tipo, um advogado novo está montando seu escritório, está começando agora. Como que ele faz isso para fazer de uma maneira correta? Bom, são 7 passos dentro da minha metodologia, tá, do meu framework, são 7 passos. Para um escritório, para um posto de gasolina, para uma escola, para uma igreja, para uma multinacional, para qualquer empresa, o processo é o mesmo, o que difere a quantidade de trabalho. Né? Primeiro, entender o contexto da sua empresa. Porque a LGPD, ela fala, por exemplo, de obrigação legal regulatória. Que leis que a tua empresa tem que seguir dentro do seu processo? Se tu não sabe isso, essa hipótese legal você não consegue nem utilizar. Beleza? Então, entender o contexto regulatório e normativo da empresa onde você trabalha. Entender os contratos que você tem, tanto com seus clientes quanto com seus fornecedores. Então é isso, entender o contexto da empresa.
Quais são os processos que eu tenho que tratam dado pessoal? Ok? Segundo passo, levante os processos, sistemas que tratam dados pessoais. Em qual sistema está isso? Onde é que eu coloco? Esse sistema não é sistema computadorizado. Sistema de informação é outro erro. As pessoas falam sistema de informação, acham que sistema de informação é computador. Antes do computador já existia sistema de informação. Um arquivo que eu coloco na gaveta de cima, de A a F, na gaveta de baixo, de G a sei lá o que, a M, e está dentro de uma ordem, né, da primeira e segunda letra nas pastas ali dentro. Isso é um sistema de informação, inclusive indexado. Então, o sistema de informação não é só computacional. Então, você levanta os seus sistemas de informação e os processos que tratam dado pessoal e aí depois, no terceiro passo, quais são os dados pessoais tratados, quais são os terceiros que fazem parte desse processo. No seu caso, você falou do cara do software, mas pode ter o cara que faz suporte, pode ter mais gente, né? Outros operadores que tratam dado, por exemplo, para a questão de benefício, certo? Depois disso, você faz o mapeamento de sistema para entender como que eles se integram. Logo depois, você faz análise de risco para saber se você tem risco nesses sistemas. Por exemplo, eu estou falando de sistema, eu vou falar outro sistema que não é computacional. Aquele arquivo grandão, sabe, que tem a rodinha ali que vai abrindo as prateleiras. Escritórios grandes Sim, têm isso. eu sei o que que é. É o arquivo giratório lá que tem É tipo um arquivo móvel, de né? Tipo, trilho. isso, você vai girando Isso. e ele vai abrindo. Aquele arquivo tem chave ou não tem chave? Ele está numa sala fechada ou é aberta? Qualquer um pode entrar e pegar documentos ali? Isso é verificar se o sistema está protegido, né? Qual que é o risco de alguém pegar as informações ali, tirar uma foto e deixar no lugar? Né? Às vezes fala assim, não, roubar dado e o dado continua no lugar é só se estiver no sistema de computador, porque eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, o dado continua lá. Não, no arquivo também, eu vou lá, tiro uma foto, o dado continua lá. E ainda assim, eu tirei uma cópia. Depois disso, você começa a criar a sua documentação, novas políticas, procedimento, a política de segurança, a política de privacidade, o aviso de privacidade, o aviso de cookie, o formulário para o seu titular exercer o seu direito lá do artigo 18, né, que é saber se trata o meu dado, que dado meu você trata, corrigir os dados, saber com quem você compartilha, revogar consentimento, se opor a um tratamento, pedir para apagar ou anonimizar o dado, né? Tudo isso tem um contexto, né? Porque pediu para apagar que eu apago ou não. Né? Você tem que saber se você tem outros direitos e se você deve ou não apagar. Mas cria essas políticas, depois implanta os controles, por exemplo, lá no arquivo não tem chave, bota uma chave. A turma deixa tudo na mesa, manda guardar na gaveta. Então, são medidas técnicas ou administrativas. A técnica é botar a chave, a administrativa é mandar pôr na gaveta e trancar. Sim, Né? As políticas são medidas administrativas. eu E, ouvi por isso último, na aula, né? faz a operação. Eu ouvi isso na aula. Inclusive, tipo, um papelzinho, um post-it que você deixa aqui na mesa com um dado de algum cliente, um telefone, né? O nome da pessoa e o telefone. É um dado que precisa ser protegido, não pode ficar lá na mesa exposto. Exato. Né? Então, assim, não é tão simples quanto a gente imagina. Então, tem esses 7 passos, né, que você falou. E veja, só complementar essa Claro. questão do seu ambiente corporativo. Se eu sou uma escola, eu tenho que seguir as portarias do MEC, por exemplo. Então, eu tenho que saber quais portarias tem lá que mandam eu tratar dado e que eu tenho que mandar para o MEC o dado das crianças que estão estudando. Portanto, eu tenho que saber disso. Eu tenho um contrato, eu tenho processos diferentes. Se eu estou trabalhando, sei lá, numa creche que presta serviço para o governo, eu tenho que saber as leis do terceiro setor. Se eu estou trabalhando no escritório de advocacia, eu tenho que saber as leis que regem o escritório de advocacia. Se eu estou trabalhando no ambiente consumerista, eu tenho que tratar os dados de acordo com o Código de Defesa do Consumidor também. Se for num condomínio, você tem que ver quais leis que se enquadram no tratamento de dados dos condôminos, dos visitantes do condomínio. O condomínio tem que se adequar também. Quantos dados de pessoas que visitam o condomínio e dos condôminos, dos filhos do condomínio e dos carros? O carro é dado pessoal? Não, mas a placa do carro é.
Então você tem que tomar cuidado com isso. Aqueles sistemas que existem em condomínio que reconhecimento facial. Dado sensível, todo dado biométrico, seja o reconhecimento facial, a fingerprint, né, o dedo ali, esqueci o nome, a biometria, né, do Biometria, dedo, da isso. mão, leitura da íris, já tem reconhecimento de voz, né, reconhecimento comportamental, tudo isso é dado pessoal. E se tiver vínculo biométrico, étnico, racial, religião, filiação sindical ou filosófica ou Tá partidária, fora. opinião política, tudo isso é dado sensível. Tem que ser tratado com mais critério ainda do que um dado pessoal normal, chamou ordinário, que é nome, CPF, endereço. Aí a pessoa fala, então os dados bancários são dados sensíveis? Não é nem dado pessoal, dado bancário, tá? Ele é sensível para outra lei, né? A lei do sigilo fiscal, por exemplo, Sim. mas não para a LGPD. Dado sensível da LGPD são dados médicos, biomédicos, biométricos, de religião, filosóficos, políticos, inclusive opinião política, time de futebol, Time de né? São futebol? dados sensíveis. Time de futebol é uma associação filosófica. Entendi. Inclusive, no Brasil e alguns países, motivo de discriminação e, em muitos casos, até assassinato, perseguição, porque sabe que Salomão é corintiano e aí o palmeirense, o São Paulino ou qualquer outra torcedor pode não gostar do Salomão e perseguir o Salomão. Por que a empresa tem que saber que eu sou corintiano? Para que tem que publicar isso? Por que o condomínio tem que pegar isso? Então, tem alguns dados que parecem não ter nenhuma importância, mas o dado sensível, ele tem um rol fechado na LGPD, mas já se discute em que ele é fechado, mas é exemplificativo. Dado sensível seria qualquer tipo de dado que te coloca numa situação vexatória ou em perigo de perseguição ou discriminação. Esse é um deles. Você não Maravilha. precisa saber, não pega. Agora eu vou fazer uma pergunta assim que nem tá aqui, né? Porque o pessoal que faz live aqui comigo, o pessoal sabe que eu faço um roteiro, que a gente segue um roteiro, às vezes o próprio convidado faz um roteiro, mas e muitas vezes eu fujo do roteiro, normal. Assim que é bom. Vai surgindo, as ideias vão vindo e a gente vai acrescentando pergunta. Qual o valor, não precisa ser o valor exato, porque eu sei que Uhum. depende muito se é um escritório pequeno, se é um condomínio, enfim. Mas eu quero dizer assim, qual o valor do investimento, e eu chamaria isso de investimento, mais ou Yeah. menos para um serviço técnico desse tipo, né? Não precisa ser um valor exato, mas é um valor acessível, é um valor que tem que ser um investimento mais pesado ou depende do que tem que ser readequado? Você fala para fazer adequação LGPD. Isso, para fazer a adequação. Imagina o seguinte, você é um advogado que cobra R$ 800 a hora no seu honorário. Quanto é que você vai cobrar para fazer uma adequação LGPD? R$ 800 a hora. O Sim, que vai dizer o quanto custa, quantas horas você vai precisar? Se o cara tem 5 contratos, talvez você faça todos os 5 contratos em 3 horas, então 3 vezes 8, 24, 2.400. Se o cara tem 200 contratos e quiser que você olhe a todos, vão ser 200 vezes 800, né? Aí você vai fazer a conta. O outro investimento é para os controles. Imagina que você tem um escritório que você não tem antivírus no computador, não tem usuário, não tem senha, o seu software está craqueado, é pirata, você vai ter que comprar uma licença, nos seus armários não tem chave, você vai ter que colocar. Então, quanto maior for, mais caro fica. Mais caro não, mais investimento você tem que fazer. Porque se é muito maior, você também ganha mais dinheiro. Né? sim. Teve uma live que a pessoa me perguntou, Salomão, e aquele pequeno empresário que não tem dinheiro para fazer adequação legal? O que ele faz? Falei, vende empresa, vende logo antes que vá à falência. Se tu não consegue precificar o teu produto para cumprir uma lei, não pode ser empresário. Sim. E se você. Mas é o custo Brasil. Mas o custo Brasil é para todo mundo. Você tem que colocar na sua precificação, cumprir a lei, pagar o imposto, proteger seus funcionários, pagar a licença do software, ou seja, é obrigação, isso tem que estar no preço. Se você não consegue colocar isso no preço para cumprir a lei, a minha sugestão é vende a empresa, antes que ela afunde de vez e você ficar sem nada.
Exatamente. Parece radical, mas não é. A, Não é radical. Cumprir lei é obrigação. a Mandita colocou aí, ó, fato. Então, concordou com o que com o que você falou. E olha só, a hora passou voando, nós já estamos há 1 hora na live, praticamente, e a gente abordou diversos temas, né? Desde as conceituações básicas da LGPD, passamos em o que acontece se não adequar a LGPD, a fiscalização, quem faz, os Falamos cookies, de hipótese legal, cookies e falamos de direito do leads, titular, cookies. é, quais são os principais desafios, como aplicar a LGPD nos escritórios de advocacia. Então, quem está entrando agora na live, provavelmente a live vai ficar salva no IGTV e vocês vão poder assistir desde o começo, porque foi uma live enriquecedora, ops, né, quase que não sai aqui. E eu não sei se faltou algum assunto a ser abordado. Caso tenha faltado, pode ficar à vontade para falar. Acho que a gente abordou todos os aspectos, os principais, né? Eu acho que sim. O importante para a LGPD, o que tem que ficar claro para todo mundo, é que não é uma lei para prejudicar nenhum empresário, não é. Na realidade, é para proteger o titular. E o titular é quem? Eu, você e quem está assistindo aqui. Se você for na farmácia, a pessoa fala assim, qual o seu CPF? Não dá o CPF. Mas por que tu quer meu CPF? Ah, é para fazer o cadastro, mas eu não quero cadastrar. Vai para te dar o desconto? Não, você não pode vincular desconto ao meu CPF, isso é contra a lei, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o LGPD. Se eu tenho direito a desconto, você tem que me dar desconto sem contrapartida. Eu não sei o que você vai fazer com o meu CPF. Sim. Certo? Então, o titular tem que saber dos seus direitos e os empresários têm que saber dos seus deveres. E também dos seus direitos quanto ao LGPD, que o empresário também tem direito. Só que a gente, na nossa cultura, nós somos muito dado. O cara pergunta o nome do cachorro, o nome da mãe, é capaz de perguntar a senha, Você vai passar o cartão, aí na hora de digitar a senha tá dando erro, ele fala, não, é que a maquininha tá com um problema aqui, deixa que eu digito para você, qual que é a senha? É capaz da Ah, gente falar. não, isso acontece. Então, a Isso gente tem que acontece. estar atento o tempo todo. Isso acontece Então é isso, direto. é saber o direito nosso e o dever do outro. E saber quais são os direitos. A LGPD ela é bem curtinha, lá no artigo 18 está lá, os direitos do titular que ele pode requerer do controlador. Então, que a gente fala assim, irmão, quais são os direitos do titular? Eu falo, a LGPD inteira foi feita para ele, Sim. toda a LGPD. Ah, não, eu estou falando aqueles direitos que ele pode requerer do controlador. Aí sim, é o artigo 18, né, que a gente falou, saber se trata o dado, qual dado trata, com quem compartilha, aí tem alguns, ali 10 itens, né, que ele pode requerer do controlador, mas o resto tudo é direito do titular. Maravilha. Então, acho que não faltou nada. Eu queria te agradecer pelo convite, pela sua disponibilidade. Quem quiser Eu saber, que agradeço. quem quiser saber mais de LGPD, como implanta LGPD, enfim, como adequa, né, o seu escritório, seu condomínio, sua escola, enfim, tem uma, A igreja, tem uma infinidade, né? Você procura lá o Salomão, tem aí o, o Instagram do Salomão, pode entrar em contato através do Instagram, ou pode me chamar no privado também, eu passo o contato do Salomão, ele autoriza, né, Salomão? Eu está autorizado. tenho que pedir, Tem o meu consentimento. tem que pedir autorização. Eu passo o contato do Salomão e vocês tiram outras informações com ele. Então, se você quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal que assistiu a live, para o pessoal do Vida de Advogado, uma mensagem aí final, fica à vontade. O principal que eu deixaria de mensagem é a lei veio para nos ajudar. A LGPD não para em pé sozinha. Ah, pronto, entramos em polêmica. É verdade. Para dados consumeristas, ela fala, olha o direito do consumidor. Para dados de criança e adolescente, ele fala, olha a lei específica que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Eu tenho que saber as leis que regem o meu negócio. Então, entenda o contexto todo da LGPD e não simplesmente a LGPD. Ela é contextual, principiológica. Mais importante, talvez, também, é a gente saber nossos direitos enquanto titulares.
quando eu sei o meu direito enquanto titular, automaticamente eu sei o meu dever enquanto empresário, enquanto funcionário de uma empresa que trata dado pessoal. Então, bora que a lei é nossa. Maravilha. Muito obrigado, Salomão. Um grande abraço para você. Depois eu vou te fazer outros convites para fazer outras lives, mas Fique à vontade. você falou muito aí de criança e adolescente, então já me veio algumas ideias, né, para outro canal. Então, Uhum, mas daí depois a gente conversa. Mas muito obrigado. ok. Uma boa noite aí para você. Você precisando fazer qualquer divulgação de alguma palestra sua, algum curso que você venha a dar para alguém, alguma coisa nesse sentido que possa agregar as pessoas e você queira que eu divulgue aqui no canal, você pode me mandar e o Vida de Advogado Perfeito, legal. está aberto aí para você fazer suas divulgações, tá bom? Tá certo, obrigado, Rogério. Obrigado a todo mundo que participou. Espero que tenha sido útil e que eu tenha contribuído de alguma forma. Com certeza. Um grande abraço, boa noite para você, boa noite, Boa pessoal, noite. e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Valeu, tchau.